No último sábado teve início mais uma temporada do NBB, e pela estreia da competição o São Paulo recebeu o Flamengo e foi derrotado por 86-61 no ginásio do Morumbi. Os destaques do São Paulo foram Benetti com 24 pontos e 2 rebotes, Chamel 9 pontos e Tairone 8 pontos, 8 rebotes e 1 assistência. Agora, a próxima partida do São Paulo pela competição será contra o Cerrado nesta terça-feira, mais uma vez no Morumbi. Embora o Flamengo tenha encaminhado o processo de renovação com Diego Ribas, o meia entrou na mira do São Paulo. O jogador trabalhou com Rogério Ceni no Flamengo, onde teve destaque atuando como volante. No entanto, em contato com o jornalista Vene Casagrande, o executivo de futebol de São Paulo, Rui Costa, negou que o técnico tenha pedido a contratação de Diego. Não procede a informação, não teve isso, afirmou Rui Costa. Hoje Diego é reserva no Flamengo. Isso porque ele perdeu a posição para Andréas Pereira, que tem sido titular e tem a confiança de Renato Gaúcho. Porém, o meio-campista deve renovar com o Flamengo, assim fazendo com que não haja o reencontro de Diego Ribas com Rogério Ceni. O São Paulo encerrou o contrato do zagueiro Thiago Dombrowski, de 19 anos, nesta semana. O jogador estava emprestado até janeiro de 2023, mas cometeu um ato de indisciplina e foi dispensado. Indicado pelo técnico Alex, ele tem contrato com o Coritiba até o fim de 2023. O empresário do jogador confirmou a saída ao Globo Esporte, mas não comentou a motivação de São Paulo para a dispensa do zagueiro. O staff do jogador agora busca um empréstimo para um outro clube. O São Paulo tinha opção de compra no começo da próxima temporada. A multa para o mercado nacional é de 10 milhões, enquanto a transferência internacional tem um valor de 50 milhões de euros. O zagueiro era uma aposta de Alex, técnico do Sub-20. Ele acompanhou de perto o defensor quando fez estágio na base do Coritiba. Na época, Thiago estava na transição e variava os treinos em sua categoria e o time profissional. No São Paulo, o zagueiro era titular e fez 17 partidas, 14 pelo Brasileirão e 3 pelo Paulistão. Rogério Ceni assumiu o São Paulo em uma situação difícil no Brasileirão, em posição delicada na tabela, com mais derrotas do que vitórias em uma proximidade com a zona do rebaixamento. O São Paulo era a aposta de risco para qualquer técnico que assumisse. Para Aloysio Chulapa, companheiro de Ceni por anos, o técnico aceitou acomodar o São Paulo para evitar a queda para a zona do rebaixamento e pelo amor que tem pelo clube. Os times de baixo vinham ganhando. Você vê o amor que ele tem pelo São Paulo. Ele ficou com medo de acontecer alguma coisa, então ele quis assumir para tirar o time que ama de uma situação ruim, disse Chulapa. Chulapa ainda relembrou da primeira passagem de Ceni como técnico de São Paulo e que não houve tempo hábil para mostrar serviço. Não é que não tenha dado certo, é que eles não deram tempo para ele trabalhar, finalizou Chulapa. A situação financeira de São Paulo é delicada, mas a diretoria já se prepara para um gasto pesado. Utilizado no clássico contra o Corinthians, o atacante Pablo chegou a 36 jogos na temporada pelo clube e teve seu contrato renovado até o final de 2023, mas não parou por aí. Nas redes sociais, circulou a informação de que o atacante teria aberto mão de um bônus salarial nessa renovação. No entanto, a informação não foi confirmada pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares. Não falamos nada sobre isso com o Pablo, disse o presidente em entrevista a Jorge Nicola. E para completar, em função dessa cláusula contratual, o São Paulo ainda deve pagar cerca de 2 milhões ao Atlético Paranaense, antigo clube do atacante, como um pagamento extra da negociação. O meio-atacante Lucas, atualmente no Tottenham, relembrou seus tempos de São Paulo, clube no qual foi revelado. O jogador deixou o São Paulo no final de 2012, logo após conquistar o título da Copa Sul-Americana. Em entrevista ao The
Tribune, Lucas falou sobre o seu desejo de ser campeão pelo São Paulo antes de se transferir para o Paris Saint-Germain, seu primeiro clube na Europa. Falei para o PSG que viajaria para a França no fim de 2012. Eu precisava de mais 5 meses para conquistar um título. Claro que a recompensa financeira para o São Paulo era importante, mas o quanto o torcedor se importava com melhorias no centro de treinamento que poderia ser feitas com o dinheiro da minha negociação. O que eles realmente querem ver no São Paulo é títulos, né? Nos meses seguintes, eu comecei a reparar ainda mais nas fotos dos times campeões que ficam espalhados pelo CT. Eu estava disposto a fazer tudo para também merecer o meu espaço nas paredes. Falando sério, eu pensei, se precisar rasgar o contrato com o Paris Saint-Germain para conquistar alguma coisa, eu vou rasgar, disse Lucas. O jogador não faz questão de esconder a sua torcida pelo São Paulo até os dias de hoje. Você precisa entender o quanto esse clube é importante para mim. Fico arrepiado só de pensar nisso. Basicamente, eu fui criado na base. Fiz amigos que considero meus irmãos. Ainda fico acordado até tarde na Inglaterra para ver o São Paulo jogar. É o clube do meu coração, é o clube da minha vida. E levo comigo aonde eu vou. Finalizou! Pelo São Paulo, Lucas disputou 128 jogos e marcou 33 gols. O São Paulo terá a obrigação de comprar Caleri de forma definitiva se o jogador atingir a marca de 30% dos minutos da equipe até o final de 2022, data de encerramento do seu contrato de empréstimo. Em um exemplo prático, se o São Paulo disputar 90 jogos desde o dia da assinatura de contrato de Caleri, no dia 30 de agosto deste ano até dezembro do ano que vem, serão 8.100 minutos sem acréscimos de jogo. Se Caleri atuar em 2.430 minutos, o que equivale a 30% do total, ou 27 jogos inteiros, o São Paulo deve exercer a opção de compra. O valor estipulado em contrato para a compra definitiva é de 13 milhões de dólares, cerca de 17 milhões na cotação atual. No contrato também tem uma cláusula de opção de compra, caso o jogador não alcance essa meta de minutos. Nesse caso, a quantia permanece sendo a mesma, com a diferença de que o São Paulo não é obrigado a comprá-lo. Titular nos últimos jogos com Senna e Caleri, não deve ter dificuldades para atingir a meta se não tiver alguma lesão séria e continuar atuando com regularidade. A expectativa é de que o argentino ative o gatilho de contrato até o meio da temporada do ano que vem. Até lá, o argentino terá disputas do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e o início do Brasileirão. O São Paulo ainda briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores Sul-Americana. Desde que foi contratado no final de agosto, o argentino entrou em campo 8 vezes pelo Brasileirão. Foram 4 jogos como titular e outros 4 saindo do banco de reservas. Até o momento são 361 minutos jogados.